Olá, professor, olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento da nossa formação aqui na Diretoria de Ensino de Mauá. Então, hoje nós vamos trabalhar com dois objetivos. Vamos fazer aí uma reflexão, né? Sobre estimular a aprendizagem e o nosso outro objetivo é experimentar uma metodologia ativa. Então, como nós podemos estimular a aprendizagem, né, dos nossos alunos? E aí nós vamos reafirmar os aspectos de desenvolvimento na idade escolar e na adolescência. Então, nós temos aqui os aspectos, né, de desenvolvimento que já são bem familiarizados, né, para todos nós. Né? Então, o que nós temos que saber, né? Conhecer essas características, né? De cada etapa do desenvolvimento, para que a gente possa evitar, né? E até mesmo saber lidar melhor, né? Com os nossos estudantes, não é mesmo? Então, constantemente a gente se depara com comportamentos, né? Diferentes, e aí a gente pergunta, né? Mas por que ele faz, né? O que faz? E a gente tem essa questão de sempre estar olhando, né, observando essas características dos nossos alunos, e muitas vezes a gente pergunta, né, será que essas características, né, elas foram herdadas, né? Então, o que nós já sabemos, né, que partes são, né, tem características sim que são herdadas, né, as características físicas normalmente, né, mas a gente também tem, né, as habilidades também, né, são herdadas de uma certa forma, mas a gente acaba colocando tudo isso no senso comum, né? Mas e aí, né? Essas teorias, né? As teorias que nós temos aí de desenvolvimento, né? O que contribui para nossa, né, com a nossa prática, né? A gente sabe que as teorias elas consideram que o comportamento ele é um fruto, né, tanto das características hereditárias quanto das características aprendidas com o meio ambiente, né, com o meio em que vivemos, né? Então a gente tem aí algumas teorias, né, que às vezes têm as divergências, mas nós temos que conhecê-las também para que a gente entenda nessa parcela, né, dessa influência em cada um de nós, né? Até mesmo a influência, né, do ambiente escolar, a influência da cultura, a influência da família, principalmente, né? Então, o que nós temos? Que as teorias, elas concordam que as pessoas assumem um papel ativo no seu próprio desenvolvimento. O homem, ele é um ser único, né? E que ele se modifica, né, ao seu ambiente. Então, ele influencia e ele é influenciado pelo meio em que vive. Né? Então, todo ser humano nasce potencialmente, né, diferente, né, para responder aos estímulos. E a relação do homem com com o meio ambiente, ele acontece desde o seu nascimento, né? Com as aprendizagens que acontecem, né, num contínuo, né, das mais simples até as mais complexas. Em relação, né, entre homem e o meio ambiente, é única, o que faz com que sejamos sempre parecidos, né, e ao mesmo tempo bem diferentes, né. Ainda que se observe, né, algum consenso entre as teorias quanto às explicações básicas do desenvolvimento humano, cada uma delas se especifica com seus princípios explicativos. Então, além disso, os estudos, né, evolutivos, eles têm resultado na divisão da psicologia do desenvolvimento baseado no ciclo vital, né? Então, a psicologia infantil, a psicologia da adolescência e a psicologia da velhice, com ênfase, né, nas características
próprias, né, de cada fase. Então, a gente tem um ciclo vital, né, que compreende o desenvolvimento do ser humano, do nascimento, né, à velhice. Ele é composto por estágios, ou etapas, né, demarcados por acontecimentos, muitas vezes, né, culturais, né, por isso não é, objetivamente, né, definido como uma pessoa passa efetivamente de uma etapa para outra. Então, nós temos aí estudiosos, né, em que colocam como nosso ciclo vital, né, em oito períodos, né? Então, a gente vai ter o período pré-natal, que seria da concepção até o nascimento, a primeira infância, que é do nascimento até os 3 anos de idade, a segunda infância, que é de 3 anos até 6 anos de idade, a terceira infância, que é dos 6 aos 11 anos de idade, a adolescência, que é dos 11 aos 18, o jovem, de 19 a 40 anos, e a meia-idade, de 41 a 65 anos, e a terceira idade, então, que seria de 66 anos em diante, né? Esse ciclo vital é de acordo, né, com esses autores, né? Papalia, Coates, Feld, esses levantamentos de 2006. Nós vamos encontrar outras bibliografias, né, que tenham ali períodos, né, já diferentes, tá bom? Mas vamos ficar com esse artigo, até mesmo porque o nosso foco é trabalhar um pouquinho com a terceira infância, que é a nossa idade escolar, que é o desenvolvimento de 6 a 8 anos. Então, o que nós vamos ter, né, que Jean Piaget, que foi um dos grandes estudiosos, né, do desenvolvimento cognitivo, ele parte do pressuposto de que o desenvolvimento mental não pode ser dissociado do crescimento físico e depende, né, e defende que há um paralelismo entre eles. Então, a inteligência para Piaget modifica-se à medida que a criança se desenvolve, né, e parte de um contínuo entre reflexos biológicos, momentos espontâneos e hábitos adquiridos, que podemos localizar na fase do bebê, lá no período, né, sensório-motor, até alcançar as habilidades de realizar operações abstratas, características do período operatório formal, que já está lá no final da adolescência. Então, portanto, um processo de conhecimento que tem como material tanto a informação do meio em que vivemos, quanto o que já está registrado na nossa memória, ou seja, a inteligência se constrói a partir da interação entre o organismo e o ambiente. Piaget descobriu que o desenvolvimento da criança pode ser dividido em estágios mais ou menos delimitados, de forma que um estágio anuncia o posterior, assim como é condição necessária para ele. Então, Piaget propôs 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. O sensório-motor, de 0 a 2 anos, né, em que o bebê entende o mundo a partir dos seus sentidos e das suas ações motoras. O segundo, que é o pré-operatório, que é de 2 a 6 anos, em que a criança passa a utilizar os símbolos, né, classificar objetos e utilizar lógica simples. O terceiro, que é o operatório concreto, que é a faixa, né, de idade de 7 a 11 anos, né, em que se inicia o desenvolvimento de operações mentais, como adição, subtração, inclusão de classes, né, e o quarto, que é o operatório formal, que é dos 12 anos em diante, né, em que o adolescente ele organiza as ideias, eventos e objetos, imaginando e pensando dedutivamente sobre eles. Né? Então, os estágios eles seguem uma ordem fixa de desenvolvimento, mas as pessoas elas passam por eles em velocidades diferentes. Então, nesse momento,
vamos exemplificar, né? O período operatório concreto, né? Que é de 7 a 11 anos, né? Que é o nosso, entendo que seria um bom público aqui dos nossos professores, né? Que caracteriza o pensamento da idade escolar. Então, nessa fase, há um grande salto de termos qualitativos. A criança em idade escolar, ela apresenta uma capacidade de raciocinar sobre o mundo de uma forma mais lógica e adulta, embora ela adquira a habilidade de realizar essas operações apenas no concreto, ou seja, vendo, pegando, experimentando, né? Então, ali a gente pensa, né, quantos estímulos, né, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, né? Então, especialmente no início desse estágio, as aprendizagens, elas contemplam oportunidades de contar, comparar, analisar, experimentar, rever. Então, uma estratégia interessante é unificar as áreas para otimizar o aprendizado. Então, a gente está falando do quê? É de trabalhar um tema que pode ser específico de qualquer área, né? Utilizar a matemática, a língua portuguesa, né? Outras áreas de conhecimento, assim como, por exemplo, a ciência, né? A importância da água, por exemplo, a gente pega lá a importância da água para a sobrevivência humana. Então, a gente pode tratar em ciências, enquanto pesquisa, sobre a origem da água, né? Em língua portuguesa, né? Na qual pode ser elaborado um texto sobre o assunto, né? E fazer a correção das grafias, das palavras, né? Construção de frases. E na matemática, com a realização de problemas que envolvem questões do cotidiano, né, como analisar a conta de água, né, qual foi o gasto do mês. Então, são análises técnicas, né, que elas são eficazes, né, para a economia da água, mas que ajuda a criança nesse desenvolvimento. Muito bem. Então, nós podemos observar que lá em 1960, né, Piaget, ele, ao descrever o comportamento que as crianças estão aprendendo dos 7 aos 11, 12 anos, ele contempla comportamentos descritos no exemplo que a gente deu acima, né? Então, ele defende o quê? Que no final desse período, esses comportamentos descritos, né, eles devem estar instalados no repertório comportamental da maioria das crianças. Então, entre eles estão o pensamento espacial, como calcular distâncias, né, saber ir e voltar, né, à escola, calcular o tempo, né, que ele demora para vir, né, de algum lugar, decifrar mapas. Ele tem condições de ter noções de causa e efeito, de classificar, né, a seriação, ou seja, né, organizar objetos em categorias, em classes, subclasses. Ele consegue demonstrar um raciocínio indutivo, né, que é uma parte de fatos específicos, particulares, para as conclusões gerais. Noção e conservação, né, a quantidade é a mesma, independente da forma, então ele consegue demonstrar, né, esse conhecimento. E também habilidade para lidar com os números, né, solucionando os problemas matemáticos, envolvendo, né, já as 4 operações ali com bastante segurança. Então, com essas habilidades, a criança, né, em idade escolar, ela está em uma fase de um grande avanço cognitivo e com grande capacidade para compreender os conteúdos abordados em sala de aula. Ela apresenta também o interesse em organizar as coleções e está apta a participar de jogos, né, com regras mais complexas. Então, todo esse processo ele é gradual, mas o ambiente ele deve oportunizar situações sistemáticas e organizadas para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem um outro pesquisador que esclareceu bastante sobre a influência do meio ambiente, que foi o Vygotsky, né? Ele que propôs a teoria sociocultural. Então, esse autor, ele defende que só há desenvolvimento tipicamente, né, humano, se a pessoa for exposta a uma cultura, apropriando-se das crenças, dos valores, né, das tradições e habilidades do grupo social a que pertence.
né? Então, isso significa que a relação entre desenvolvimento e aprendizagem ganha uma nova perspectiva. Não é o desenvolvimento que antecede e possibilita a aprendizagem, mas ao contrário, é a aprendizagem que antecede, possibilita e impulsiona o desenvolvimento. Então, os adultos significativos, que são as pessoas mais velhas que convivem diretamente, né, com a criança, que são os responsáveis, né, pelo seu desenvolvimento, como os pais e os professores, né, ou até mesmo os seus pares, né, os primos, os irmãos, os amiguinhos da escola, né, os mais velhos, são esses adultos significativos, né, que vão auxiliar a criança a dirigir e a organizar o aprendizado, até que ela internalize, né, esse conhecimento. Então, esse processo, Vygotsky, ele coloca que ocorre na zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é a lacuna entre o que a criança sabe fazer com independência e o que ela precisa aprender com a ajuda de alguém mais experiente, né? Então, ele até usa o termo andaime, né? Que seria que ele descreve, né? Que é o tipo de ajuda que é dado a essa criança na fase de aprendizagem, né? Então, Vygotsky, ele não descreve o desenvolvimento em fases ou estágios, mas ele defende uma aprendizagem que ocorre durante toda a vida, com as ajudas específicas do ambiente social e cultural para poder desenvolvê-la. Tá? Então, para Vygotsky, ele traz essas implicações muito importantes para a educação, assim como Piaget, né? Vygotsky também enfatizou a aprendizagem ativa em vez da passiva. Então, para eles, é imprescindível identificar o conhecimento que a criança possui, para que a partir de então ela possa avançar. Outro aspecto importante no desenvolvimento cognitivo é a dupla função da linguagem. Por um lado, segundo Vygotsky, ele serve de veículo para as pessoas transmitirem às crianças, né, os modelos que são culturalmente valorizados como forma de pensar e solucionar problemas. Por outro, através de ferramentas, né, são mais poderosas, né, de adaptação intelectual ali das crianças, né. Então a gente vai ter inúmeras outras teorias, né, que poderiam ser citadas, né? Mas o importante é que para todas, né, o foco é otimizar o desenvolvimento, né? Significar organizar essas aprendizagens, né, do simples para o mais complexo, considerando o ponto de partida de cada criança. Então, para isso, é preciso identificar o que cada criança sabe sobre o conteúdo apresentado, né, e quais hipóteses tem a respeito dele, para que o professor ele possa, né, a partir daí, planejar o que será ensinado. Então, considerando, né, o desenvolvimento cognitivo, né, à medida que transmitam, né, que eles transitam, né, pela idade escolar, as crianças eles fazem progressos constantes nas habilidades de processar e reter informações. Então, compreendem como a memória funciona, desenvolvem estratégias para utilizar, desenvolvem a capacidade de atenção concentrada, focalizando no relevante e desconsiderando o irrelevante da informação. A aprendizagem da leitura e da escrita implica o repertório funcional da criança, proporcionando o acesso às ideias e à imaginação das pessoas, dos lugares, de tempos e de distâncias, né? Então, à medida que a escolaridade avança, a compreensão da leitura, ela vai sendo aperfeiçoada. Então, para isso, o professor deve lançar mão, né, da variedade de possibilidades
de leituras, né? Das revistas, dos quadrinhos, dos livros, dos jornais, né? E de todos aí que a gente possa se utilizar. Então, fazendo associações com conhecimentos prévios, né, resumos, figuras, né, o professor ele deve monitorar a criança, né, de que forma? Incentivando a compreender o que lê, né, e a desenvolver estratégias para resolver eventuais problemas, né, como reler trechos difíceis, ler uma frase de cada vez, e decodificá-la, né? Pensar em exemplos. A escrita, ela se desenvolve paralelamente à leitura. Porém, é comum encontrarmos, né, nossos estudantes, alguns dos nossos estudantes, que são competentes em escrever, né? Isto é, eles são capazes de copiar, mas eles não leem. E eles não leem o que eles escrevem, né? O ato de escrever, mesmo sem a competência, né, leitora, pode ter duas vantagens, né? Uma para o professor, né, para manter o estudante ocupado, ele fica lá copiando, né? E outra para o estudante, que acaba mantendo esse comportamento em alta frequência, né? Mas enfim, então, escrever tem, além da tarefa física, né, de desenhar as letras, né, a respeitar as regras de ortografia, de pontuação e gramática, elas são incorporadas ao repertório do estudante. Então, seja considerando, né, a aprendizagem da leitura e da escrita, seja tomando a aprendizagem de conhecimentos socialmente construídos, o sucesso do desempenho escolar ele está diretamente associado ao que a escola e que os professores oferecem, né, enquanto ambiente organizado de aprendizagem para aquisição das habilidades pertinentes a esse contexto. Então, a escola ela tem como uma das suas características a interação com adultos significativos e com seus pares da mesma idade, né? Com os quais os estudantes, né? Eles geralmente eles não possuem esse vínculo afetivo inicialmente, né? Então a escola é quem vai proporcionar. Né? A família é também um contexto de aprendizagem, né? Ela exerce ali uma influência muito grande sobre a criança em idade escolar, né? A gente sabe muito bem como é o nosso país, né? Como a predominância de famílias, né? De baixa renda e, consequentemente, né? Cuidadores com baixa escolaridade, o que dá à escola um papel, muitas vezes, preponderante no desenvolvimento da criança. Então, uma boa interação entre esses dois contextos, a escola e a família, ele pode auxiliar as famílias, né, a desenvolverem, né, junto com seus filhos, o interesse e a valorização pela escola, né, por aquilo que de verdade ali produzido, né? Que é o quê? Que é a aprendizagem dos conteúdos escolares, né? Significativos e importantes, né? Para o futuro dos nossos alunos, né? Enquanto cidadão, enquanto profissional consciente, né? Que seja produtivo, tá? Muito bem. Então, mesmo que a maioria consiga se apropriar dos conhecimentos, né? Acumulado, observa-se o quê? Que as crianças com diferentes desempenhos eles necessitam de atendimentos especializados, né? Então, entre essas dificuldades de aprendizagem nessa etapa, estão aquelas que podem ser pontuais, né? E atenuadas com atendimento específico. Então, a gente vai ter um exemplo, a dislexia, que é o transtorno de linguagem, né? Que se expressa na dificuldade de ler, escrever e contar, né? E o transtorno de déficit de atenção e também a hiperatividade, né? Então, a gente tem ali essas presentes no nosso dia a dia. E nós temos também o quê? As deficiências sensoriais, né? Como a visual e a auditiva,
bem como a deficiência motora, também dependem, né, do oferecimento de condições de ensino que eliminem e minimizem, né, barreiras naturais para não aumentar as dificuldades para a aprendizagem. Então, a gente vai ter aí o braille, né, intérprete de libras, computadores para poder fazer essa mediação. E nós temos também a deficiência intelectual, que é o desempenho baixo, né, do esperado nas áreas, né, acadêmicas, mas a gente sabe também que pode necessitar ali de uma reorganização curricular para atender essas crianças, né, para dar oportunidade para que eles frequentem a escola, né, junto com os seus pares. E nós temos as altas habilidades também e superdotação, que é o desempenho, né, de uma ou de mais áreas acadêmicas, ali física, né, e o musical, acima do esperado, né, para a idade cronológica, e é uma área pouco valorizada. A gente sabe que a população ela tem sido, né, identificada, é muito difícil fazer essa identificação, esse diagnóstico, com mais frequência, né, mas vem sendo aos poucos reconhecidas, né, que isso que é muito importante, certo? E aí nós vamos ter também aqui, olha, o desenvolvimento emocional e social. Então, a gente sabe que na idade escolar de 6 a 11 anos, o crescimento cognitivo ele possibilita que as crianças desenvolvam conceitos mais elaborados sobre elas mesmas, né? Assim como um maior controle emocional. Mas o que é a emoção? Muito bem, então a gente pode considerar que a emoção ela pode ser definida como uma resposta, né? Passou ali por uma situação de tristeza, medo, raiva, então é produzido por uma informação que vem do mundo externo, né? Ou interno de nós, né? Então elas podem ser positivas ou negativas. Elas são automáticas, inconscientes e preparam o nosso corpo para agir diante do perigo. De situações incômodas, né, ou até mesmo diante de situações prazerosas. Então, ao tornarmos conscientes, né, dessas reações emocionais, experimentamos sentimentos que precisamos aprender a reconhecer e a lidar. Então, muito bem. Então, cada vez mais tem sido o quê? Reconhecida a importância da inteligência emocional, né, que é a capacidade de nos conhecermos, de saber ouvir, de saber se colocar no lugar do outro, né, que é a empatia, da solidariedade, da convivência, enfim, saber viver melhor. Então, nessa fase de 6 a 11 anos, nós temos o quê? Que as crianças elas vão se conscientizando dos seus próprios sentimentos, né? E também dos sentimentos dos outros, e começam a controlar melhor as suas emoções em situações sociais, né? O crescimento emocional se expressa em autocontrole de emoções negativas. Eles sabem as emoções que as deixam tristes, né? Que deixam com medo, que deixa bravo, né? E que inicialmente podem reagir a elas, né? De uma forma talvez inadequada, até mesmo agressiva, né? Ou tentando não reconhecê-la, né? Mas com a ajuda lá do adulto, na escola principalmente, né, do professor, eles podem aprender formas mais adaptativas de identificar e expressar essas emoções, né? Se contrariada, de repente, uma criança em idade escolar, ela pode apresentar uma agressão física ou verbal, né, contra quem contrariou, né? E nesse caso, né, o professor ou a família, né, ela pode ajudar a entender os motivos, né, do outro, né, para identificar outras formas de expressar seu descontentamento, né, que não seja, né, através da agressão. A gente observa ainda muitos desses comportamentos, principalmente nos anos iniciais, né, às vezes um comportamento agressivo, simplesmente, né, porque o aluno foi contrariado, às vezes ali na hora do intervalo, por conta da fila, ou, né, por uma outra situação. Então, são
todos esses comportamentos, eles não devem ser considerados, não devem ser, né, descartados, eles têm que ser considerados para que a gente possa ajudar ali no desenvolvimento da criança. A gente sabe que o ambiente familiar, né, e escolar, eles são fundamentais para o desenvolvimento do controle da emoção e da autoestima. Então, felizmente, as crianças, né, que são retraídas, né, elas ficam isoladas, né, elas recebem, né, uma maior atenção, às vezes por parte, né, do adulto significativo, que a gente consegue identificar rapidamente nesse tipo de comportamento. O que antes parecia, né, às vezes um comportamento inadequado, né, na maioria das vezes uma criança quieta, né, era uma criança considerada educada, hoje a gente observa que ali tem uma dificuldade de relacionamento, né? Então a gente geralmente observa, acompanha a criança e às vezes a gente tem que fazer, às vezes até mesmo um encaminhamento, né, para um psicólogo, para que a criança ela consiga, né, superar essa dificuldade, para que ela tenha um envolvimento, né, uma situação social mais confortável, tá? Então, o desenvolvimento, né, de comportamento pró-sociais, né, que são aqueles que promovem a interação sociais, que oportunizam a aprendizagem de outros comportamentos, eles ajudam as crianças a tornarem-se mais empáticas, né, em situações sociais, livres de emoções negativas e competentes para enfrentar os problemas de maneira mais construtiva. Trabalhar em sala de aula com estratégias, né, de ensinação de situações do cotidiano, né, e que também envolva a troca de papéis, né, auxilia bastante na compreensão do problema, né, sobre o ponto de vista do outro. Então a gente tem visto que essa estratégia ela tem dado muitos, né, bons resultados, né? É um passo decisivo, né, para o desenvolvimento da empatia. E é claro que a gente vai ter os aspectos da família, né, que eles podem interferir no desenvolvimento. Eles interferem no desenvolvimento de comportamento, né, psicossocial da criança. Então, com o aumento gradativo da presença da criança na escola, né, por exemplo, num tempo integral, o papel desse contexto no desenvolvimento dessas habilidades, ele torna-se crucial, né? A equipe escolar, ela pode acompanhar e desenvolver ações que auxiliam ali no desenvolvimento de um repertório de comportamentos pró-sociais que resultam em interações sadias entre os pares e adultos significativos. As muitas configurações familiares, né, que nós temos, com ênfase assim, nas famílias, né, reorganizadas, frutos de separações, né, de recasamento, eles podem resultar também em uma variabilidade de normas e regras que nem sempre as crianças conseguem aprender e discriminar como devem se comportar em cada um dos locais, né, de forma a responder diferentemente, né, entre elas, dependendo do espaço em que ela está. Então, relacionar-se, né, com os pares da mesma idade cronológica é um excelente aprendizado de comportamento pró-social. Elas adquirem, né, o senso de identidade, de habilidades de liderança, de comunicação, de cooperação e dos papéis, né, além das regras, né, que é o início do afastamento, né, vamos pensar assim que essa fase é o início do afastamento dos pais, né, já que o grupo de amigos, ele abre essas novas, né, perspectivas, né. Mas é nessa fase também, a identidade do grupo, ela tem a ver com as diferenças de gênero, né, que determinam ali o tipo de relação de amizades, né? Meninos têm uma maior quantidade de amigos que as meninas, né? E de brincadeiras, meninos preferem brincadeiras, né, geralmente diferentes, né? Necessitam de grandes atividades, né? Enquanto que as meninas, elas, né, elas têm um outro comportamento. Muito bem. Então, e nós, professores, né? Como nós podemos contribuir aí, né? Nós devemos incentivar as crianças a experimentar as situações novas, né?
interagindo, né, com comportamentos, né, com pessoas, né, de todo o ambiente e sempre promover um ambiente acolhedor. Então, mesmo muito próximos ainda da família, é uma época em que, principalmente, né, o ambiente escolar, as crianças têm um contato com valores diferentes, né, dos seus. Eles põem à prova aquilo que eles aprenderam com a família. Então, é quando, para ser aceito no grupo, ele pode abrir mão de valores lá, né, dos valores familiares para responder a essas novas formas, né, de controle. Então, crianças que já possuem, né, antecedentes antissociais estão mais abertas a influências de outros, né, apresentando comportamentos socialmente inadequados para ser aceito no grupo de amigos. Então, é importante que a escola consiga identificar essas lideranças, né, para neutralizar. Então, é preciso treinar habilidades sociais, de forma que a participação da criança no grupo seja um fator de proteção do seu desenvolvimento. Então, nessa fase, começa a aparecer também o preconceito, né? Então, nós temos aí atitudes desfavoráveis, né, em relação aos outros membros do grupo, por algum motivo, né, eles destoam, né, da maioria. Então, em geral, aparecem, né, reforçado aqueles grupos, né, o bullying, né, que é o conjunto de comportamentos que se tornam agressivos, geralmente, né, comentários maldosos, né, que são aplicados de uma forma consistente, frequente, né, a pessoa, né, a criança ali fica incapaz, né, de se defender. E nessa fase também, esses comentários eles são bem impiedosos, né, então a equipe escolar e todos nós professores, né, nós devemos estar sempre atentos também para impedir esse tipo de atitude, de agressão, né, para que isso não aconteça, utilizando estratégias de manejo comportamental, incentivar a amizade, né, em detrimento de disputas e competições, né, é saudável poder estabelecer um ambiente favorável para o desenvolvimento, né, comportamento social aceitável, atividades que contribuem para o desenvolvimento dos estudantes. Muito bem. Então, problema de comportamento mais frequente nessa fase são o comportamento desafiante opositor, que seria o que? Seria a negatividade, né, a hostilidade, a provocação, né? Ou até mesmo outro comportamento seria uma fobia escolar, né? É um medo irrealista, né, de ir para a escola. Mas a gente tem um outro muito grave também, que é a depressão infantil, que é um transtorno, né, afetivo caracterizado por sintomas como falta de amigos, né, falta de prazer, pouca concentração. Então, nós temos aqui um estudioso, né, o Erikson, né, ele vai nos trazer, através dos seus estudos, né, 8 estágios psicossociais, né? Então, o primeiro, que seria a confiança básica, né, versus a desconfiança. E ela vai acontecer de 0 a 1 aninho. Então, quando a principal tarefa é a de confiar no cuidador, né, caso isso não ocorra em função de um comportamento do cuidador, a criança pode ver o mundo como um lugar ameaçador e não confiável. Olha só que interessante, né? O segundo seria a autonomia versus a vergonha e dúvida, que seria de 1 a 3 anos. Então, quando a principal tarefa da criança é ser capaz de fazer as coisas sozinhas, né? Como começar a se vestir, se alimentar. E a falha em alcançar essa autonomia gera vergonha, né? E a dúvida em sua própria capacidade. E nós vamos ter aqui a terceira, iniciativa versus culpa, que é de 3 a 6 anos, quando a criança deve aprender o equilíbrio, né, entre ter iniciativa e respeitar os limites,
e a falha na obtenção desse equilíbrio, ele gera a culpa. Aí nós vamos ter também, no estágio, né, a produtividade versus inferioridade, que está exatamente nessa nossa faixa etária aqui dos nossos alunos, de 6 a 12 anos. Quando a criança em idade escolar, ela deve desenvolver um domínio de habilidades escolares e sociais, e a sua falha leva o sentimento de inferioridade e baixa autoestima. A próxima, a identidade versus a confusão de papéis, que já é de 12 a 20 anos, quando o adolescente deve estabelecer sua identidade social e ocupacional básica, ou terá dificuldade, né, para desempenhar o seu papel como adulto. A próxima, a intimidade versus o isolamento, que já é de 20 a 40 anos, cuja principal tarefa é a formação de fortes laços de amizades e uma relação íntima central. O isolamento decorreria da inabilidade em atingir esses objetivos a contento, gerando solidão. E a gente vai ter a produtividade versus estagnação, que seria de 40 a 65 anos. Fazem que o adulto deve tornar-se produtivo no trabalho e cuidar de sua família ou de outras pessoas. Os que não assumem suas tarefas tornam-se estagnados ou autocentrados, né? E por fim, a integridade versus o desespero, que seria a velhice, né? Então, quando o idoso olha para o seu passado e faz um balanço e não se vê como, né, um produtivo e significativo, a sua tarefa para essa etapa é vencida. Caso contrário, ele obterá o quê? Decepções, né? E a indicação de que não há tempo para refazer as suas escolhas, né? E se tornam infelizes, não é? Então, é interessante esse estudo aqui, né, do psicossocial. O que a gente tem que lembrar que não é um estudo tão antigo, né, que é de 98, e dentro desses comportamentos a gente acaba, né, vendo muito, entendendo muito da nossa realidade, certo? Muito bem. Então, mas o que é sempre bom a gente lembrar? Que esses estágios, eles também seguem uma ordem fixa, né? Mas as pessoas passam por eles em velocidades diferentes. Então, isso é muito importante, né? A gente sempre está lembrando isso, de que as situações elas acontecem, mas cada um vai passar numa velocidade diferente, até mesmo por todas, né, essas nossas diferenças pessoais que a gente tem que considerar. Muito bem? A outra nossa fase, nós vamos analisar um pouquinho para refletir sobre os nossos jovens, né, nossos adolescentes, né, sobre o seu desenvolvimento cognitivo. Então, a gente vai ter ali dos 11 aos 18 anos, praticamente, que estão na nossa fase lá dos anos finais e ensino médio, né? Então, a gente sabe que para essa classe média brasileira, o final da adolescência significa ter competência para ganhar o seu próprio sustento, né? E independência. O que pode acontecer, por volta lá, né, dos 22 anos, né? Ou, né, com um ensino superior completo. Todavia, para uma grande parcela da população, essa fase ela termina por volta de 16 anos, né, com a possibilidade legal de ingresso no mercado de trabalho e muitas vezes com uma gravidez não planejada. Então, nesses casos, a ocupação não é especializada, né, resultando, né, em ganhos baixos, né, e pouca probabilidade de superar, né, o ciclo da pobreza. Então, a adolescência, né, como um fenômeno cultural, ela não tem um final demarcado, né? Dizemos que o final da adolescência ocorre quando a pessoa assume papéis sociais adultos, como a independência emocional, afetiva e econômica, né? A possibilidade de responder à legislação, né? O poder de votar, de casar, né? De dirigir, né?
entre outros. Então, são esses pequenos, digamos que rituais, que vão colocando as pessoas no lugar de adultas, né? Deixando a adolescência para trás. Muito bem. Então, a adolescência, portanto, ela é um fenômeno social e cultural, né? Que é visto de diferentes modos, dependendo do contexto social. É diferente da puberdade, né? Que é um fenômeno universal. Uma vez que as modificações do corpo, né, como o crescimento e amadurecimento orgânico, eles vão ocorrendo de modo semelhante em todas as pessoas, né, em qualquer contexto, né? Então, nesse sentido, a adolescência, ela começa com a puberdade, né, que é o processo que conduz à maturação, né, sexual ou de fertilidade e que significa a possibilidade de reprodução. Então, a puberdade tem o início, né, mais cedo para as meninas, por volta de 11, 12 anos, né, e dos meninos de 13 a 14 anos. Então, ela é acompanhada por mudanças físicas, né, que implicam em um crescimento de forma geral, independentemente do sexo. Então, tais mudanças, elas têm os desdobramentos psicológicos, né, e é relativamente comum. Então, nesse período, que tanto meninos quanto meninas, né, fiquem descontentes em sua nova aparência, né, até mesmo pelo seu novo tamanho, não é isso? Muito bem, então pensando aqui no desenvolvimento cognitivo também, o que nós vamos ter, né? Que Piaget, né? Que segundo Piaget, os adolescentes eles chegam a esse estágio mais elevado das operações mentais, né? Que é o das operações formais. Então, quando são capazes de formular o pensamentos mais abstratos. Então, podem aprender álgebra, né, cálculo, eles apreciam metáforas e alegorias, pensam em termos, né, do que poderiam ser, imaginam possibilidades, eles geram e testam todas as hipóteses. Então, nessa fase, o adolescente ele se liberta do concreto e ele é capaz de, considerando, né, determinadas situações, imaginar um conjunto de transformações possíveis, né? Então, o seu desenvolvimento cognitivo é resultado de um desenvolvimento adequado nos estágios antecedentes. Então, uma elaboração mais complexa das estruturas, né, sensório-motoras e dos agrupamentos das operações concretas. Então, a gente vai ter aqui um autor, né, Davis, de 1982, né, que ele defende o quê? Que para, né, o alcance desse estágio é preciso um misto, né, de maturação cerebral e a expansão das oportunidades ambientais, né? Muito bem, então o que a gente pode caminhar, né? Que o pensamento do adolescente ele se organiza a partir da linguagem e de outro sistema simbólico, né, como a matemática, né? Então, por esses caminhos, ele é competente para formular hipóteses, chegando a conclusões, né, que independem, né, da verdade, de fato ou da observação. Ele é capaz de pensar em alternativas de ações, né, substituindo eventos concretos, né, por suposições. Isto é, diante de um problema, ele é capaz de levantar todas as hipóteses possíveis, né? E a partir dela tirar conclusões. Então, isso caracteriza o tipo de pensamento desse estágio, que é hipotético-dedutivo, né? Então, seu pensamento está além das possibilidades, né, do seu cotidiano. Então, quando está se aproximando, né, no final da adolescência, as estruturas cognitivas, elas permitem que o pensamento do adolescente seja flexível, versátil, né? Então, possibilita o quê? O uso de várias operações cognitivas na resolução de problemas. Então, tal capacidade de refletir livremente torna-se possível o estabelecimento de projetos de vida que orientam a sua ação. Esse tipo de pensamento lógico, né, se estabelece, o adolescente experimenta um período de desequilíbrio, que se apresenta como uma crença ilimitada na sua capacidade de alterar a realidade, né? Inicialmente,
diante de problemas do cotidiano, as soluções, né, são ainda desprovidas, né, do senso de realidade. É quando eles almejam profissões sem atentar o esforço necessário, né, para chegar lá. Então eles pensam em ser astronautas, né, serem ídolos de futebol, da música, né, ou ainda que vão salvar o mundo, né? Quem nunca tentou salvar o mundo na juventude, não é mesmo? Muito bem. Então, o fato de valorizarem, né, essa convivência, né, com seus pares pode estar relacionado com a questão de que o mundo dos alunos sempre tenta demovê-los a ideias fantasiosas, o que os incomoda. Então, nessa fase é importante que a escola apresente, nas diferentes disciplinas, possibilidades de pesquisa e de reflexão, atentando para a viabilidade de hipóteses explicativas levantadas. Então, promover fóruns de discussões, né, em qualquer área de conhecimento, inclusive política, né, auxilia o adolescente a organizar logicamente suas ideias, né. Ele experimenta a oportunidade de vivenciar as soluções, as lógicas, né, ou não, não é mesmo? Muito bem, então a gente esse momento de reflexão nos possibilita também entender um pouco por que é importante a gente ter o projeto de vida dentro das escolas, né? Esse momento de desenvolvimento dos nossos jovens, os nossos jovens eles terão condições, né, de fazer todas esse movimento de construção para poder perceber qual a área, né, que ele tem mais identificação e ter essa oportunidade de ser mais assertivo nas suas escolhas, né? E aí a gente fica, né, se questionando, né, se estamos oferecendo aos nossos jovens, né, a oportunidade de desenvolver esse estágio cognitivo dentro, né, do ambiente escolar, não é mesmo? Muito bem. Então, pensando dessa maneira, né, esse tipo de raciocínio, né, o abstrato, ele pode levar os adolescentes também a algumas atitudes negativas, né? Então, a gente vai ter um outro autor, o David Elkin, aqui como uma aquisição de maneira, né, desse raciocínio que é abstrato, ele pode levar também o adolescente a ter algumas atitudes consideradas negativas, né? Então ele descreve aqui essas atitudes e praticamente a gente começa a identificar alguns dos nossos alunos, né? Então, quando tem esse comportamento, essa atitude negativa, é colocada como negativa, porque não que é errada, né? Mas é que ela não está ali, né? Digamos que favorável ali ao desenvolvimento da atividade. Então, como que a gente pode observar, né? Então ele coloca lá a tendência, né, a discutir, né? Uma vez que estão sempre buscando testar e exibir as suas novas aquisições em termos de raciocínio, né, e destreza verbal. Então, a segunda, a indecisão diante de várias possibilidades, né? Parecem ter dificuldades de fazer escolhas simples, encontrar defeitos em autoridades, pois eles percebem que os adultos estão aquém da figura que eles idealizaram e têm necessidade, né, de dizê-lo. A hipocrisia aparente, né, quando não reconhecem a diferença entre expressar um ideal e fazer os sacrifícios necessários, né, para viver de acordo com ele. E a suposição de invulnerabilidade, ou seja, a crença de que suas experiências são especiais e únicas e que não estão sujeitos às mesmas regras, que reagem ao mundo, o que pode levar a comportamentos
autodestrutivos, né? Então, a gente sabe, né, que em países desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, tem aumentado a porcentagem de jovens, né, que concluem também o ensino médio, né? É um bom prognóstico, né, para alavancar o desenvolvimento econômico e social, né, do país, né, principalmente do Brasil. Porém, né, mais do que o diploma, né, o que faz a diferença é o que? É o desempenho acadêmico, né? Essa formação que a gente deseja para os nossos alunos, não é? Então, nessa etapa, né, a adolescência, um fator importante é o desenvolvimento da autoeficácia, ou seja, que é entender a capacidade de enfrentar os desafios, né, de propor, né, e alcançar as metas. Então, os estudantes, né, os nossos estudantes, eles já devem ser capazes de assimilar, né, o material, né, de conseguir regular, né, organizar a sua própria aprendizagem. Mas o que a gente sabe que durante a adolescência é importante também que a escola priorize, né, esse desenvolvimento de hábitos de responsabilidade quanto ao estabelecimento e cumprimento de metas reais, né, envolvendo a realização de tarefas escolares, né, de cuidados com os materiais e com os ambientes, né, coletivos, né, da escola que eles frequentam. Então, o que a gente tem aqui? Que a gente pode considerar, né, que a escola, ela tem ali, né, um momento muito significativo para os alunos, sem dúvida, né, nessa formação. Então, o que diz aqui, né, esses autores? Que a escola pode contribuir com uma atmosfera de organização sem ser opressiva. Um diretor ativo e enérgico e professores que participam de tomada de decisões. Então, o diretor e os professores devem ter altas expectativas para com os estudantes, dar mais ênfase aos conteúdos acadêmicos e monitorar de perto o desempenho dos alunos, o que não é nada fácil, né? O que é muito difícil. Muito bem, vamos concluindo aqui sobre o período da adolescência, né? Que enquanto criança, a criança ela obedece, ela segue as regras, né? Os adolescentes, eles experimentam, eles testam mais os limites, né? Das opiniões, das suas próprias opiniões, né? É aquela questão, eu quero, eu gosto, eu vou, né? Então, às vezes, a intenção não é nem de agredir, né? Ou enfrentar o adulto, mas testar a si mesmo, né? Eles estão nessa fase, né? Do que eu sou, né? E a possibilidade de expressar sua identidade que ainda está em desenvolvimento. Então, isso é muito importante a gente sempre lembrar, né? Para a gente também não sair batendo de frente aí com os nossos jovens, né? Então, muito bem. Então, é preciso trabalhar para que os nossos adolescentes, eles entendam as regras, né? E façam parte da construção delas. Então, a gente já vem fazendo isso há vários anos, né? Dentro das nossas escolas, né? Entendendo as regras e os limites, né? Eles acabam por ajudar tanto a responder nessa construção, né? Quanto a cuidar, né? Para que elas sejam cumpridas, né? Então, eles ajudam para que o outro também, né? Para que seus pares o façam também, né? Por isso, não é eficiente impormos, né, com autoritarismo, uma regra, né? Muitas vezes sem sentido ou arbitrária. Porque com isso, os nossos jovens, eles vão questionar, eles vão romper, né? Eles sentem-se agredidos, né? E eles vão reagir com agressão. Muito bem. Então, pensando aqui, no desenvolvimento emocional e social dos nossos jovens.
Então, a gente sabe que a adolescência, né, ela é uma etapa de oportunidades, né, e de risco. Então, a gente tem essa crise, né, psicossocial enfrentada, né, é a identidade versus, né, a confusão de papéis, né, não é mais uma criança dependente, mas ainda é um adulto, né, mas também não é um adulto independente, né, então o adolescente, eles estão ali, né, nesse limiar, né, limiar do amor, da vida profissional e da participação na sociedade adulta, né? Então, é uma necessidade dessa etapa, é a busca pela própria identidade, como todos nós sabemos, né? Para formar a identidade, os jovens, né, eles buscam afirmar e organizar as suas habilidades, suas necessidades, seus interesses, né, seus desejos, né, de modo a definir até mesmo seus papéis, né, como eles vão desempenhar esses papéis na sociedade. Então, é um tempo de fazer escolhas, né? Muitas delas podem ser duradouras, né? Como profissão, ou até mesmo ter filhos, né? É o que percebemos que muitas vezes os jovens eles não assumem, né? Um trabalho, né? Ou a maternidade, a paternidade, pelas próprias escolhas ali do momento, mas porque elas acabam acontecendo ali, né, na vida deles, né? Então, mas eles estão enfrentando a questão, né? Quem eu sou, né? Então, uma vez, né, expostos a esses valores, né, de amigos, né, ou de outras pessoas, de convívio, né, externo, eles questionam os valores familiares também, né? Eles refletem sobre todos eles, né, e fazem as opções sobre os valores, né, que eles vão adotar como seus, né, compondo a sua própria identidade, né, que vai influenciar nas suas escolhas pessoais e profissionais. Então, o que a gente sabe é que sem o apoio, sem a orientação durante essa crise, esses desdobramentos, né, da adolescência, elas podem significar o quê? Até mesmo riscos para a saúde, né? É relativamente comum a existência de distúrbios, né, de alimentação, né, que bem conhecemos, né, que são os resultados de em obesidade ou anorexia, bulimia nervosa, né? A gente sabe que a adolescência ou que a obesidade ela está associada ali a maus hábitos alimentares, né, ou poucas informações, né, que eles têm relativas aos cuidados com o seu próprio corpo, enquanto que a anorexia e a bulimia nervosa, elas podem estar associadas a cobranças excessivas com metas irreais, né? Então, do mesmo modo, os adolescentes são bastante vulneráveis, né, ao contágio também de doenças sexualmente transmissíveis, né, por isso começam, né, a vida sexual muitas vezes sem assumirem, né, comportamentos preventivos. Então, isso tudo a gente conhece muito bem, né? Tem a questão também das drogas, né? Do álcool, né? Que acaba alterando ali o padrão de comportamento, né? Eles podem, né, começar, né? Por uma brincadeira para agradar, né, o grupo de amigos e depois acaba se tornando uma dependência e eles não conseguem contornar essa situação, né? Muito bem. Aí nós perguntamos, né? Então, como todos esses saberes, né, eles podem articular, né, para que a nossa prática ela seja mais assertiva, né? Então, como articular esses saberes à nossa prática? Não é fácil, né? A gente sempre tem que ter em mente o quê? Que o nosso foco sempre será a aprendizagem do aluno. Então, é lógico que não dá para a gente pensar em articular isso nesse momento, mas nós vamos passar rapidamente para a gente poder ter uma ideia de como nós podemos fazer. Nós sabemos que para a aprendizagem, nós temos um recurso muito importante, que é a nossa memória, não é? Então, assim, e afinal, né, o que vem ser aí a memória? Né? Eu peguei aqui a conceito, né, a explicação de uma doutora Helena
Silvia Helena Cardoso. Então, ela diz o seguinte, que a memória é uma faculdade cognitiva extremamente importante. Para ela, forma a base da aprendizagem. Então, se não houvesse uma forma de armazenamento mental de representações do passado, não teríamos uma solução para tirar proveito da experiência. Então, assim, a memória ela envolve um complexo mecanismo que abrange o arquivo e a recuperação de experiências, portanto, está intimamente associada à aprendizagem, que é a habilidade de mudarmos o nosso comportamento através das experiências que foram armazenadas na memória. Em outras palavras, a aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos e a memória é a retenção daqueles conhecimentos aprendidos. Muito bem. Então, nós temos aqui praticamente dois tipos de memórias, né? A memória de procedimentos, tá? Que é a memória das nossas ações que realizamos todos os dias, né? Então, ela está sendo usada, né, o tempo todo. Então, ela é considerada a memória dos hábitos. Então, todas as vezes, né, que escovamos os dentes, dirigimos, andamos de bicicleta, né, e até mesmo escrevemos, nós estamos utilizando essa memória. Então, ela é mais estável e mais durável, porque as suas ações elas são cotidianas, elas dependem da memória. Mas nós também temos aqui a memória declarativa, né? Que é a memória que é capaz, né, de evocar por palavras ou ações. Então, todas as vezes, né, que nós recordamos os fatos ou as informações, a gente entra nessa ação. Então, essa é a memória que utilizamos principalmente para estudar. Então, é também e também, né, a memória declarativa, ela está, né, dividida praticamente aqui em dois tipos de memória, né, em dois tipos de funções, digamos assim, né? A memória de curto prazo e a memória ao longo prazo. Então, a de curto prazo, ela age no momento em que uma informação está sendo adquirida. Ela fica armazenada por um curto tempo até ser decidido se a informação merece ser guardada ou descartada. Se essa informação ela for ser usada, então ela vai passar por um processo de consolidação para que ela esteja aqui, ó, nesse sendo, né, a longo prazo. Então, tudo é armazenado, né, de uma forma definitiva, fica na memória por longo prazo. E os estudiosos dizem até que essa memória de longo prazo, ela não tem uma limitação, ela é ilimitada, né? Muito bem. E por que é importante a gente conversar sobre memória, né, com os nossos alunos, né? Para que eles tenham este conhecimento. Lembra quando nós falamos bem no início, né, da importância de conversar com os alunos até mesmo para eles descobrirem qual é a melhor forma que eles gostam de estudar, né? Então, de repente, buscarmos, né, um momento para conversar com os alunos sobre esses temas seria talvez uma descoberta para ele mesmo, né? E para a gente um ganho, eu diria assim, né? Porque nós temos aqui algumas situações em que impedem, né, para que a nossa memória ela consiga, né, fazer essa consolidação. Muitas vezes nós vamos observar que as informações elas ficam aqui a curto prazo, né, e depois são descartadas, né? Nós não conseguimos fazer, né, intervenções para que haja essa consolidação, para que essa informação fique no longo prazo. Então, a gente tem aqui alguns motivos para refletir. Por exemplo, o desuso da informação, né? Eu diria que seria o principal ali, né? Se a gente não usa a informação, ela vai passar a ser
descartada, não é? Então, se a gente tem um novo aprendizado que interfira, então, uma nova informação, ela vai provocar uma alteração na informação que já estava assimilada, né? Então, o que vai acontecer? Vamos ter novas conexões, né? Novas, né, conexões sinápticas lá no nosso cérebro, e aí vão ser formadas, né, um novo conhecimento, e aí a gente vai ter as informações antigas, né? Elas vão continuar ali armazenadas, né? Vão se tornar obsoletas, mas nós vamos acrescentar ali mais informações, mais conhecimentos para a nossa memória, tá? O mais importante é o interesse pessoal, né? Não tem como a gente pensar que alguma informação, né, o nosso aluno, se ele não demonstrar esse interesse pessoal, né? O interesse pessoal, ele tem esse grande impacto, né, para memorização. Tem que ter esse querer, né, do nosso jovem, né? Principalmente para estudar, né? Porque para estudar a gente teria que estudar com entusiasmo, com interesse, né? Para que o nosso corpo liberasse ali, né, a química, né, que a gente precisa, né, trazer para a gente ter uma reação, para facilitar o nosso aprendizado, né? Para até mesmo para conseguir ter mais atenção, né? E facilitar ali na memorização, né? E a gente tem também que levar em consideração a questão da ansiedade e do estresse, né? Porque tanto um quanto o outro, eles são um mecanismo de defesa, né? Então, o problema é que os dois, eles acabam atrapalhando a memória, né? Não que eles vão interferir diretamente na memória, mas eles interferem o quê? Na porta de entrada, né? Porque a porta de entrada é a atenção, né? Para eu conseguir memorizar alguma coisa, meu primeiro passo é a atenção. E se eu não consigo essa atenção por conta da ansiedade e do estresse, então, de uma certa forma, eles acabam nos bloqueando ali, né? E uma situação muito comum é a questão do branco, né? Então, de repente, fizemos ali um desenvolvimento em sala de aula, né? Então, a gente percebeu que os alunos se apropriaram ali de determinado, né, conteúdo, e ali, de repente, numa roda de conversa, que você passa ali, de repente, você faz uma indagação ou propõe uma questão para que haja, né, faz uma intervenção, aí você percebe que o aluno, né, travou, né, ele deu aquele branco. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que proporcionar para que o aluno consiga relaxar, né? De repente, retomar ali alguma questão, né? Que você perceba que ele consiga relacionar com aquele conhecimento, porque aí ele vai buscar na memória, ele vai começar a se sentir mais confiante, né? E aí ele começa a voltar, né? A se sentir mais confiante para conseguir dar a resposta. E a gente sabe que outro ponto importante para a memória é a concentração, né? A concentração também, ela é a porta de entrada, né? Para que a gente consiga fixar uma informação na memória. Então, nada vai adiantar, né? A leitura, né? O texto, né? Se a gente não tiver a concentração, né? É o mesmo que não fazer nada, né? Você deve estar muito concentrado, né, nos seus estudos para conseguir tirar o máximo de proveito, né, e memorizar tudo. Então, se a gente não consegue a concentração, né, a gente já deixa ali na porta, né, muito a boa parte, né, do que a gente deveria estar aproveitando. E o outro item importante é a alimentação adequada. A gente sabe, por exemplo, que depois de comer muito, a gente não vai conseguir ler, por exemplo, né? Então, acabei de sair do intervalo, vou lá propor uma leitura para o meu aluno, né? Eu sei que eu vou ter uma grande dificuldade, porque eu sei que eles não vão conseguir, né? E para isso, o que a gente traz para nos ajudar? As metodologias ativas, né? Que a gente tem visto muito isso. Então, aqui, vocês já devem ter, né, tomado conhecimento do cone de aprendizagem, que é de 1960, que é de Edgar Dalley, em 1960. Olha que bacana. Que ele teorizou que os estudantes, eles retêm mais informações pelo que eles podem fazer.
em oposição ao que é ouvido, lido, né, somente observado. Então, sua pesquisa ele levou ao desenvolvimento do cone de experiência. E é esse que, segundo a pesquisa de Daly, né, os nossos estudantes eles precisam desenvolver competências e habilidades para listar. Então, escrever, explicar, determinar, demonstrar, aplicar, praticar, projetar, criar, avaliar, argumentar e saber julgar. Essas competências são as mesmas inseridas nos parâmetros curriculares nacionais e nos cadernos, né, da secretaria em nosso currículo. Muito bem. Então, nesse cone, né, nós temos o quê? Que 10% nós conseguimos, né, memorizar 10% daquilo que nós lemos. Se a gente escutar, 20%. 30% do que vemos. 50% do que escutamos e vemos. Então, até aqui no 50%, nós estamos numa posição de uma metodologia passiva. E quando nós passamos para uma ativa, para atingir 70%, 90%, quando nós participamos de uma discussão, quando nós falamos, né? Quando nós falamos sobre determinados assuntos. 90% quando nós falamos e fazemos, né? Fazendo uma apresentação, simulando a experiência na vida real, fazendo a coisa de verdade. Nós temos aqui, olha, retenção, porcentagem de retenção por 2 semanas, que é praticamente a mesma, né, pirâmide. E eu trago uma pirâmide um pouco mais atual, do William Glasser, que é de 2013, né, que ele foi um psiquiatra americano que teve essas teorias aplicadas na educação. Então, dentre seus estudos, o pesquisador publicou sobre a teoria da escolha, né, em que ele afirma que nenhum ser humano é totalmente desmotivado. E qual a diferença que nós vamos ter nessa pirâmide? É que ele propõe aqui, ó, quando nós fazemos, nós temos mais um ganho aqui, ó, de 70% para 80% para 95%. Então, nós temos aqui muitas possibilidades para desenvolvermos metodologias, ou seja, as nossas ações no nosso dia a dia para que sejam mais assertivas com os nossos alunos. E aqui eu destaco, né, algo, né, que a gente vinha sofrendo um pouco com a rede, né, principalmente nos anos iniciais. Os nossos alunos, né, pensando em educação física, colocar o aluno, né, para aula teórica em educação física nos anos iniciais é um risco muito grande que a gente corre, né, porque a gente pode acabar ficando aqui, ó, nos 20%, nos 30%, ou quem sabe nos 50%, sendo que a gente tem a possibilidade de estar aqui, ó, nos 80% e nos 95%, não é mesmo? Então, agora nós vamos fazer uma atividade para colocarmos em prática. Então, se a gente pensar lá nos jogos eletrônicos, né, ou até mesmo um jogo de reciclagem, né, que seja possível, por exemplo, esse jogo aqui é o de queimada, né, de tampinha. Cada um na sua vez tenta queimar né, uma outra tampinha lá do adversário. É algo que seja possível. É uma metodologia em que nós vamos estar colocando uma situação na prática, não na prática física como nós gostaríamos, né, mas uma possível prática. E aqui nós temos um outro elemento muito conhecido pelos nossos jovens que a gente pode estar aproveitando, que é o stop. Então, a gente tem a oportunidade de organizar o stop online, mas também a gente tem a possibilidade de fazer através de uma videochamada, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Então, o stop todos nós conhecemos, nós temos aqui, né, os nossos itens, né, para avaliação. Então, nós vamos colocar, lógico, dentro da nossa disciplina, né? O nome do esportista, podemos colocar algo que todos eles consigam preencher, cidade, estado, país, a cor, a música, esportes ou jogos, né, os fundamentos ou jogadas, elementos, objetos esportivos, os times, né, as marcas esportivas, mascote, frutas, legumes, alimentos, né, educação física e qual que vai ser as nossas regras, né? As nossas regras não dá para ser as mesmas do presencial, né? Então, primeiro que a gente tem que trabalhar com o aluno a questão da lealdade. É lógico que todos eles querem ganhar,
mas acima de tudo a gente tem que ser leal conosco mesmo, né? Enfim, a gente pode colocar algumas regras, mas assim, incentivar para que todos participem, né? Então, a primeira regra: quem terminar primeiro vai desmutar o microfone e vai falar seu nome. E todos devem parar de preencher, né? Caso não tenha o microfone, escreva eu no chat, mas de alguma forma a gente tem que saber que ele terminou primeiro, né? Segunda regra: se estiver tudo certo, a pessoa que falou primeiro ganha 10 pontos em cada item, né? E os demais apenas 5 pontos, né? E aí a gente não vai ficar conferindo a resposta de todos, né? Sendo respostas iguais ou diferentes, marcou 5 pontos. Só vai marcar 10 quem terminar primeiro. E as letras, elas vão ser sorteadas, porque nós não teremos como fazer, né, a dedonha. Beleza, então? Então é dessa forma que nós vamos continuar a nossa TPC, tá bom? Até mais!